Muito bom dia a todos e a todas, que estou aqui para vos dar as boas-vindas. O meu nome é Helena Serra e queria desde já agradecer o vosso interesse em estar aqui a assistir e a participar neste Open Day da investigação do SIX Nova, infelizmente em formato online. As normas vigentes no atual contexto assim o impõem. Teria sido muito mais interessante nós encontrarmos pessoalmente, ao vivo, nas instalações do SIX Nova, no Colégio Almada Negreiros, no campus da Universidade Nova de Lisboa, mas havemos de ter a oportunidade de nos encontrarmos por lá, se calhar mais brevemente do que eventualmente pensamos. Quero agradecer a vossa presença, o vosso interesse, ainda por cima num sábado de manhã, que nos pareceu ser o dia que não colidia com as vossas aulas ou com os vossos compromissos profissionais. E a ideia deste dia aberto à investigação, aberto aos alunos dos vários mestrados e doutoramentos que o SIX Nova está formalmente ligado, esta ideia surge porque estamos profundamente convictos que uma das nossas prioridades, entre muitas, de facto, é de facto importante estabelecer uma estreita e permanente articulação da atividade de investigação com a formação avançada. E nós sentimos que ainda temos muito, já o fazemos, mas sentimos que ainda temos muito espaço para reforçar esta articulação e por isso se justifica esta iniciativa, que será a primeira de muitas. Queremos de facto potenciar as possibilidades de articulação entre os processos de ensino e aprendizagem e os processos de investigação, nomeadamente através de um contacto direto dos alunos com os investigadores e, portanto, o dia de hoje tem como objetivo exatamente criar estas oportunidades, quer para os alunos, quer para os investigadores. Isto ao nível obviamente da supervisão das respectivas dissertações e projetos, mas também ao nível da inserção dos alunos em projetos de investigação do SIX Nova. E o SIX Nova, o Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais, desenvolve investigação científica em ciências sociais, atribui um papel particularmente relevante ao ensino e à formação avançada, também à cocriação e à transferência de conhecimento com decisores políticos, empresas públicas e privadas e outras organizações da sociedade civil, nomeadamente a partir dos seus observatórios e laboratórios, e tem também uma forte presença na comunidade científica através da publicação de artigos, edições de revistas científicas e livros, organização de encontros científicos, workshops, conferências, seminários, e também tem uma forte presença, como sabem, no espaço público. E toda a sua atividade tem por base uma investigação interdisciplinar, que aliás está patente na própria designação do centro, que é desenvolvida quer a partir de questionamentos teóricos ou epistemológicos, quer a partir de problemas sociais concretos. E é de facto esta matriz interdisciplinar que agrega o conhecimento entre a sociologia e a geografia como áreas centrais de investigação da sua atividade, articulando com outras ciências sociais, também com as humanidades, mas também com as ciências da vida, as ciências do ambiente, as engenharias, o que nos torna, de facto, tão originais e tão distintos no panorama das unidades de investigação na área das ciências sociais em Portugal. O SIX Nova, para além da sua sede na FCSH, na Universidade Nova de Lisboa, tem ainda polos regionais, tem 4 polos regionais que estão sediados noutras universidades, a Universidade do Minho, a Universidade de Évora, a Universidade dos Açores e o Instituto Politécnico de Leiria, e entre Lisboa e os 4 polos somos um total de cerca de 140 investigadores integrados, que estão organizados
em 6 grupos de investigação, que aliás vou muito rapidamente já de seguida dar a palavra aos coordenadores dos respectivos grupos, e a quem agradeço desde já, aos coordenadores por todo este trabalho, e quero agradecer em particular a organização deste encontro à Ana Paula Gil, à Dalila Cerejo e à Inês Vicente, a coordenadora da equipa de gestão de ciência e comunicação do SIX Nova, e também um agradecimento muito especial aos investigadores do SIX Nova, que em cima da hora se disponibilizaram para vir aqui hoje partilhar a sua experiência e os seus projetos, à Dalila Cerejo, ao Ricardo Campos, ao Jordi Nofre, ao Rui Pedro Julião, à Catarina Delaunay e ao Luís Gouveia. Para terminar, chamo ainda a atenção para a abertura de um concurso para 4 bolsas de doutoramento no âmbito do SIX Nova, que abriram no passado dia 21, portanto vão estar abertos até dia 3 de novembro. São bolsas aplicadas aos vários programas de doutoramento aos quais o SIX Nova está vinculado. Podem consultar o edital que está disponível no nosso site e também nas nossas páginas nas redes sociais. Espero que se abram aqui oportunidades, que este encontro crie de facto oportunidades para começarmos a trabalhar em conjunto. É o primeiro de muitos encontros, como comecei por referir, e agora passo de imediato, já de seguida, a palavra à Dalila Cerejo, coordenadora do grupo 1, do grupo de investigação 1, Desigualdades Sociais e Ação Pública, que vai fazer uma brevíssima apresentação das atividades do grupo. Muito bom dia a todas e a todos. Obrigada à nossa diretora por também nos permitir aqui que tenhamos um espacinho. Eu sei que tem que ser muito curto para falarmos um pouco dos nossos grupos e das linhas de investigação que constituem os nossos RGs, os nossos grupos de trabalho. Bom, eu vou-vos falar de forma muito breve, pelo menos farei um esforço nesse sentido, do RG1, Desigualdades Sociais e Ação Pública. Este RG1 está organizado em 3 linhas ou em 3 equipas, se quiserem. A primeira é a equipa que se constitui com um grupo de investigadoras e investigadores que investigam as questões do género e das sexualidades, e aqui nesta linha de investigação nós temos temáticas tão amplas e tão diferentes como as violências de género nas suas múltiplas formas, a violência doméstica, a violência no contexto da intimidade, violências de género têm a ver com práticas mais nefastas, como por exemplo a mutilação genital feminina. Portanto, este é um dos core businesses também aqui deste RG1. Ainda dentro desta linha temos as questões dos estudos, das investigações sobre os movimentos LGBT, as questões das discriminações dos movimentos LGBTQ+, as sexualidades não normativas, novos modelos de parentalidade, estudos literários feministas. Portanto, esta primeira linha que compõe o RG1, Género e Sexualidades, veem que aborda várias temáticas. Temos também outras temáticas que têm a ver, ainda nesta linha, com as desigualdades de género na política, as desigualdades de género nas empresas, e pronto. Basicamente, teríamos mais, mas não vou saltar para a outra linha de investigação dentro do RG1, que é o grupo de investigação dedicado às políticas públicas e vulnerabilidades e cidadania, e aqui também temos investigações de várias temáticas, desde a toxicodependência, a pobreza, a exclusão social, os sem-abrigo, as questões da segurança, também uma míriade de investigações no âmbito mais específico das políticas públicas, vulnerabilidades e cidadania. A terceira linha e última tem a ver com as classes, as questões da etnicidade, as questões da ação coletiva, e aqui o grupo
mais dedicado a esta linha de investigação trata de questões como as discriminações raciais, as hierarquias sociais baseadas em formas de poder que estão organizadas e estruturadas em classes sociais. Portanto, este grupo mais dedicado a estas questões da ação coletiva das discriminações. Bom, eu queria-vos, apresentadas estas 3 linhas que constituem o nosso grupo, queria só fazer 2 ou 3 chamadas de atenção e notas, no fundo, que eu gostava que ficassem. A primeira é, nós apostamos, e quando digo nós não me refiro só ao RG1, é uma tónica comum ao SIX-Nova, que é, nós acreditamos que o conhecimento deve ser transversal, ou seja, as nossas áreas de interesse não são áreas estanques. Isto quer dizer que é possível, e nós fazemos na investigação do SIX-Nova, é possível articular áreas dentro dos nossos RGs e fora e entre os RGs, ou seja, a questão da articulação do conhecimento é fundamental para nós. Por exemplo, desde logo a questão do género, vocês saberão que pode tocar nas mais variadas áreas. Articular com o género, o ambiente, o género, a exclusão, o género na esfera económica, na esfera empresarial, nas violências. Eu, por exemplo, dou-vos o meu exemplo, eu articulei uma área que me interessava muito, desde logo a violência de género, com a sociologia das emoções. Portanto, eu gostava que vocês soubessem que nós temos esta lógica de conhecimento transversal. Dalila, temos que abreviar, desculpa, se puderes terminar rapidamente. Vou terminar. Uma outra nota, também para vos dar conta da vitalidade da investigação que nós fazemos. No último concurso da FCT, houve 146 candidaturas ao Gender for Covid, projetos financiados pela FCT, 16 foram financiados e 3 são do SIX-Nova. Portanto, isto também para vos deixar a nota da qualidade e da vitalidade da investigação que nós fazemos. Tinha mais para dizer-vos, mas vou dizer-vos na nossa slide. Desculpe, diretora, obrigada. Eu peço desculpa, Dalila, mas não faz mal. Eu percebo o entusiasmo e assim, só para dizer-vos, antes de passar a palavra à Ana Ferreira, coordenadora do RG2 Cidadania, Trabalho e Tecnologia, eu queria só chamar a atenção que a partir do 12h15, e estejam atentos ao chat, vão ser disponibilizados 6 links, um para cada grupo de investigação, para poderem estar à conversa depois do 12h15, quando terminarmos aqui este Open Day, com os investigadores e com os coordenadores de cada uma das linhas dos grupos de investigação. Portanto, aí poderemos entrar mais a fundo sobre a atividade de cada um dos grupos de investigação. Portanto, queria também chamar-vos a atenção para isto, vou voltar a chamar a atenção no final, estejam atentos ao chat, porque a nossa equipa de gestão vai disponibilizar esses links para poderem entrar então à conversa, ficarem à conversa com os investigadores dos grupos de investigação. Passo então agora a palavra à Ana Ferreira, a coordenadora do RG2, Cidadania, Trabalho e Tecnologia. Obrigada, Dalila. Bem, bom dia. Começar por agradecer a vossa presença e a oportunidade também dada pelo Centro e pelas organizadoras desta sessão para apresentar o trabalho que o Grupo RG2 tem vindo a fazer ao longo dos tempos e sublinhar o imenso interesse que o SIX-Nova e o Grupo Cidadania, Trabalho e Tecnologia têm em acolher investigadores em mestrado e em doutoramento. Tal como a professora Helena Serra disse no início, um centro de investigação ou uma universidade não se podem fazer sem a vossa participação, sem os vossos contributos, e por isso é particularmente relevante estar aqui hoje e dar-vos a conhecer um pouco do trabalho que temos vindo a desenvolver e, paralelamente, as iniciativas que temos pensadas para os investigadores em geral do nosso grupo e para os investigadores em formação em particular. Eu, antes de entrar nas particularidades ou no trabalho mais específico que o nosso grupo tem vindo a desenvolver ao longo dos tempos, eu gostava de partilhar convosco aquilo que eu pensaria se estivesse no vosso lugar, aquilo que eu procuraria numa instituição de acolhimento e num orientador. Eu, para além de procurar alguém que trabalhasse na área temática que me interessa, e hoje poderão ter alguns inputs a esse nível dentro dos vários grupos de investigação, que tivesse todos aqueles indicadores valorizados no campo, as publicações, os financiamentos.
Na minha opinião, é tão mais importante, tão importante como isso, seria procurar um centro com dinâmicas fortes de investigação, ponto em que o SIX Nova e o RG2 em particular está bastante comprometido, e alguém que tivesse disponibilidade para me acompanhar, que tivesse disponibilidade para criticar o que eu vou produzindo, que me colocasse perguntas, que me suscitasse inquietações para criticar o meu trabalho ao longo do tempo. São 4 anos da vossa vida, pelo menos 4 anos da vossa vida, e portanto vocês vão precisar de um conjunto muito alargado de inputs para o vosso trabalho, vão precisar de ter uma empatia forte com esta pessoa, se conseguir trabalhar em conjunto e participar nas dinâmicas desta instituição. E portanto, na minha opinião, no SIX Nova e no grupo Cidadania, Trabalho e Tecnologia, se for essa área temática que vos interessar, poderão encontrar este ambiente científico, um conjunto de coordenadores jovens que passaram há pouco tempo por estes processos e que, portanto, têm bastante vivas essas experiências e portanto, eu julgo que será um ambiente certo para poderem desenvolver as vossas teses. No que diz respeito ao grupo em particular, é um grupo de investigação com 27 investigadores integrados, cerca de 25% destes são investigadores a tempo inteiro e que, portanto, estão dedicados unicamente ou quase unicamente a tarefas de investigação, a escrever, a desenvolver trabalho empírico, a candidatarem-se também a financiamentos. Temos 21 investigadores de doutoramento, o que é um número bastante elevado, o que revela que é um grupo que está muito fortemente comprometido com esta articulação entre o ensino e a investigação. A maioria destes investigadores encontram-se em Lisboa, mas também temos investigadores de doutoramento nos diferentes polos do SIX Nova e participando nos diferentes programas de doutoramento, desde o programa de doutoramento em avaliação de tecnologia, ao OpenSOC e aos vários doutoramentos em sociologia que são desenvolvidos nos polos. Não irei ser exaustiva em relação aos trabalhos que temos vindo a desenvolver, são 4 linhas, poderão encontrar mais informação muito mais detalhada no site ou na sessão parcelar eu poderei dar mais informação a este respeito, mas genericamente temos uma primeira linha dedicada às questões do trabalho, das organizações e das trajetórias profissionais. Temos trabalhos desenvolvidos, por exemplo, pelo professor Miguel Chaves, ao nível da inserção profissional, também temos trabalhos ao nível das trajetórias laborais e das identidades profissionais. Na interface, já com o segundo grupo, que se centra nas questões da tecnologia, comunicação e risco, temos trabalhos dedicados à transferência de conhecimento e à inovação e em particular à inovação aberta, ligados às questões do empreendedorismo. E ao nível, em particular ao nível da inovação e da avaliação de tecnologia, temos um grupo muito forte, que é liderado pelo professor António Brandão Muniz e pelo Nuno Boavida, que são as pessoas que estão à frente do doutoramento em avaliação de tecnologia, e que têm recebido ao longo de todo o seu percurso de investigação, mas em particular ao longo dos últimos anos, têm tido bastante sucesso em candidaturas internacionais a financiamento e têm umas dinâmicas muito, muito fortes e certamente encontrarão aí, se for esta área em que vocês desejem desenvolver as vossas teses, um ambiente crítico, de forte crítica científica, que é bastante importante para que consigam desenvolver os vossos projetos. Na articulação também temos trabalhos que... Está bem, vou finalizar. Portanto, temos trabalhos dedicados a pessoas que trabalham com os mídias digitais, com as culturas juvenis. Temos um grupo mais dedicado, que também está na interface, dedicado aos ativismos e participação política, e o Ricardo Campos vai ter a oportunidade de explorar de mostrar o projeto que tem vindo a desenvolver. O Ricardo é dos investigadores com trabalho mais reconhecido a nível nacional e internacional do SIX Nova e, portanto, vão ter aí um input muito forte de uma área muito interessante e onde poderão também desenvolver os vossos trabalhos. Só uma nota final que não quero deixar de referenciar. Um último ponto, o último grupo que trabalha com direitos, políticas e justiça, e dizer-vos que tanto a Silvia Gomes, a Vera Duarte como a Maria João Leó têm desenvolvido um trabalho muito interessante ao nível dos direitos das crianças, das questões da delinquência e desenvolvendo aqui uma articulação um pouco diversa daquela que nós falámos até agora, tendo uma preocupação não só em desenvolver uma investigação com bases científicas fortes, mas realizando uma aproximação à sociedade civil e com contributos diretos para a elaboração de políticas públicas. Poderei falar disto tudo e falarei certamente e responderei às vossas questões na sessão parcelar. E muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Ana, por sprintares na fase final. Ficou muito claro, não é? Este ambiente crítico que é transversal a todos os grupos do SIGS Nova, de apoio, de coordenação, de feedback constante dos projetos de investigação. E passava já rapidamente a palavra à Patrícia Pereira, coordenadora do Grupo 3, Grupo de Investigação 3, Cidades, Ambiente e Desenvolvimento Regional. Patrícia. Sim, olá, bom dia a todas e a todos. Eu vou então falar-vos deste grupo 3 que eu coordeno neste momento. É um grupo bastante grande e diverso. Eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint para vos poder dar alguns dados sobre o grupo. Este é um grupo também onde temos bastantes contactos entre os vários investigadores e as equipas. Muitas vezes cruzam-se, portanto, nesse sentido é bastante interessante, porque conseguimos ter uma visão bastante alargada e se por acaso integrarem este grupo e se for esta a vossa área de estudos, verão que é um grupo bastante dinâmico. Temos 4 equipas de investigação, que eu não vou enumerar porque têm nomes, fariam-me perder muito tempo, mas têm aí na tela os nomes das equipas. Temos 90 investigadores, como eu disse, é um grupo muito grande. Desses 90 investigadores, 33 são doutorandos. Os nossos investigadores não estão só em Lisboa, tal como nos outros grupos, estão nos vários polos, Minho, Évora, Açores, e também este grupo que tem uma grande interface aqui entre a sociologia e a geografia, sobretudo, em termos disciplinares, e portanto há vários investigadores destas áreas, há também alguns investigadores da antropologia, e portanto tem aqui logo à partida um ambiente interdisciplinar, multidisciplinar, como quiserem. Temos uma ligação forte ao mestrado e doutoramento em estudos urbanos, tal como aos outros, mas o mestrado e doutoramento em estudos urbanos aqui para esta área de pesquisa é bastante importante. Portanto, tivemos em 2019 50 projetos financiados por várias instituições nacionais e internacionais, projetos também com instituições públicas e empresas e não apenas com instituições de financiamento, portanto projetos de ligação direta à sociedade, e tivemos 50 teses defendidas em 2019, 10 de doutoramento e 40 de mestrados, orientadas por membros do nosso grupo. O grupo está presente em várias redes de investigação, nacionais e internacionais, como a rede Petrarca, como várias redes de pesquisa da Associação Europeia de Sociologia, a de Sociologia Urbana, a das Sociedades do Sul da Europa, por exemplo, uma rede também de artes e intervenções urbanas. Temos também uma vertente de comunicação bastante importante. Está no seio do nosso grupo, temos pessoas que trabalham numa plataforma online, Urbanol, bastante interessante, blogs de pesquisa. Temos também uma forte participação nas atividades de ligação entre o ensino e a investigação, não é? Temos opções livres de participação em projetos, já desde há muitos anos, e temos opções livres que funcionam como seminários, e isto é bastante interessante para quem está a frequentar doutoramentos e mestrados, e podem participar nas atividades dos projetos, e o nosso grupo tem vindo a fazer isso. E também aqui a ligação entre a universidade e a sociedade, não vivemos isolados e trabalhamos com associações, com fundações, com câmaras municipais, etc. Em termos dos temas de investigação, eles são bastante alargados e inserem-se naquelas equipas, não é? Temos um tema da agricultura, paisagem, espaços rurais, o tema da água e oceanos também, das políticas marítimas é bastante importante no grupo. Temos ainda, funciona a Cátedra João Monnet sobre políticas marítimas, coordenada por uma investigadora do nosso grupo. Temos projetos internacionais sobre pescas em Moçambique, por exemplo. O tema da alimentação, da agricultura urbana e do desperdício, também temos vários projetos neste âmbito, nomeadamente financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian sobre a agricultura periurbana e a alimentação orgânica. As alterações climáticas, a sustentabilidade, a erosão dos solos também são temas bastante fortes e temos projetos, temos também um laboratório sobre esta questão da erosão dos solos, o desenvolvimento local e regional. A gentrificação e a segregação urbana são também um tema bastante forte. A habitação, a vizinhança, os modos de habitar, em que temos projetos FCT sobre estes temas, quer em Lisboa, quer no Porto. As políticas públicas, a política urbana, o governo urbano também, temos vários investigadores a trabalhar nesta área. Eu, obviamente, posso falar disto tudo depois na sessão parcelar e agradecia que
que fizessem perguntas também sobre estas temáticas, e temos os vários projetos que temos. As desigualdades urbano-metropolitanas. Se pudesse acelerar um bocadinho. É já. E, por fim, este tema do turismo, em que eu pus aqui turismo, turistificação, noite urbana, arte urbana e espaços públicos. Temos também vários projetos nesta área. E o Jordi Nofres, que é um dos investigadores também mais dinâmicos do nosso grupo, vai depois falar sobre esta questão da noite urbana já a seguir. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Patrícia. Eu passo agora então à Teresa Santos, a coordenadora do grupo 4, do grupo de investigação 4, sistemas de modelação e planeamento, para apresentar o grupo. Ok, muito obrigada, bom dia a todos. Eu, tal como a Patrícia, vou compartilhar a minha tela para vos dar um pouco a ideia do que é que nós fazemos. Espera só um momento, partilhar a tela. Então, como dizia a professora Helena, eu sou a Teresa Santos e coordeno atualmente o quarto grupo do SICSnova, que trata de sistemas de modelação geográfica e planeamento. Os objetivos deste grupo, um bocado em conjunto com os objetivos dos outros grupos do SICSnova, é de facto a procura de soluções para o suporte à decisão e à formação de políticas públicas. O que nos distingue mais deste grupo dos outros grupos é a utilização de tecnologias de informação geográfica. Estas vão desde os sistemas de informação geográfica, à modelação 3D, à detecção remota, e com estas tecnologias nós basicamente procuramos adquirir informação, aquisição, gerir, fazer análise e depois fazer algumas modelações. Aqui temos muitos casos de fazemos cenários de modelação de impactos de algumas medidas e tentamos verificar até que ponto é que elas podem ser ou não interessantes no apoio à decisão e à formação das tais políticas. A nossa estrutura. A nossa equipa, temos 3 equipas de investigação. A primeira tem a ver com modelação geográfica, detecção remota e infraestrutura de dados. Na segunda temos os colegas que se dedicam ao ordenamento do território. E numa terceira equipa temos a geodemografia, o SIG e a Sociedade de Informação. No total, nós somos 38 investigadores, 21 doutorados, 16 doutorandos e um colaborador. E somos uma equipa muito diversificada. De facto, temos geógrafos, mas pode ser que a maioria de nós nem sequer somos geógrafos. Nós temos biólogos, antropólogos, engenheiros, paisagistas, portanto é de facto um grupo muito heterogéneo e temos diferentes visões sobre estes temas que procuramos então aqui tratar em grupo. Algumas áreas temáticas que nós tratamos atualmente vão desde o planeamento espacial, à modelação geográfica, à análise de sustentabilidade em meio urbano, à participação pública, às dinâmicas populacionais, ao cadastro. E temos ainda uma outra área que está mais dedicada à geografia do desporto, que o meu colega Rui Pedro Julião vos vai apresentar mais à frente na sessão projetos, e são um conjunto de projetos que poderão beneficiar muito da vossa participação. E fica à vossa espera para podermos então discutir em mais pormenor estes e outros projetos que vos interessam. Muito obrigada. Muito obrigada, Teresa. Mesmo ali os 3 minutos contados. Obrigada. Passava então agora a palavra à Ana Paula Gil, coordenadora do Grupo 5, Grupo de Investigação 5, Saúde, População e Bem-Estar. Bom dia a todos. Eu vou então falar sobre o grupo Saúde, População e Bem-Estar. Nós somos um grupo mais pequeno, constituído por 17 investigadores integrados, colaboradores e 4 doutorandos. E este grupo tem a particularidade de ter investigadores oriundos de vários polos: Évora, Porto Alegre, Leiria e a Universidade do Algarve. Este grupo tem como foco central as questões relacionadas com a saúde e a população. E estamos divididos em 3 linhas. Uma primeira linha que aborda as questões das dinâmicas populacionais e envelhecimento, e aqui temos, de facto, a preocupação em torno da questão das migrações, dos imigrantes, da integração social dos imigrantes na sociedade portuguesa, bem como também a nova imigração e os perfis e estratégias dos imigrantes mais qualificados. Temos projetos aprovados, nomeadamente o investigador José Carlos Marques, que tem trabalhado
estas temáticas. Por outro lado, o envelhecimento da população, que surge muito associada às questões relacionadas com a qualidade dos cuidados de longa duração e bem-estar, a qualidade de vida, onde se incluem problemáticas como, por exemplo, o idadismo nos serviços de saúde e nos serviços de apoio social, que têm sido trabalhadas pelo investigador José São José, e também a problemática em torno da questão da violência contra as pessoas idosas, que eu tenho trabalhado, quer em contexto familiar, quer em contexto institucional. As questões relacionadas com o envelhecer em instituição e em casa com segurança são temáticas que têm sido trabalhadas e que os nossos investigadores têm coordenado projetos, bem como têm participado em projetos internacionais, bem como uma temática que, do meu ponto de vista, acho que é uma área com muita potencialidade, e que se cruza também com as questões do território, que é a questão da mobilidade e da acessibilidade das áreas urbanas e a população idosa. Depois, uma segunda linha de investigação, políticas públicas, organizações e profissões de saúde. Aqui, de facto, é uma equipa que trabalha uma pluralidade de temáticas que vão desde a organização dos serviços de saúde, na qual eu destacaria a questão da qualidade nas organizações de saúde, a relação entre médico e doente, a medicina, as profissões da saúde, as tecnologias da saúde. Temos um investigador que trabalha, que tem muito trabalho desenvolvido em torno das questões do papel das tecnologias da saúde, e não posso deixar de destacar dois projetos financiados, e vamos ter o privilégio de ouvir a Catarina Delaunay, que irá falar sobre o seu projeto que aborda as questões relacionadas com a procriação medicamente assistida. E, por último, também gostaria de salientar o projeto desenvolvido pelo Alexandre Martins, onde o seu projeto incide sobre os profissionais de saúde em equipas de cuidados paliativos, projeto também que tem aqui uma componente muito interessante em que procura desenvolver um modelo de base capaz de aumentar a qualidade de intervenção destas equipas. Por último, a terceira linha, determinantes de desigualdades em saúde e bem-estar, tem um menor número de investigadores e penso que constitui uma área com imenso potencial, uma área estratégica a potenciar, a questão das desigualdades em saúde, e começam a surgir alguns interesses por parte de alunos, já nomeadamente de ecologia humana, que estão a desenvolver o trabalho sobre o impacto do Covid e a questão das desigualdades sociais em saúde, quer do ponto de vista epidemiológico, bem também do ponto de vista sociológico, as questões do estado de saúde, os determinantes, a utilização, o acesso aos cuidados de saúde e à promoção da saúde. Eu fico por aqui e, obviamente, que estou muito disponível para esclarecer dúvidas, questões e falar um pouco mais sobre o grupo RG5. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. E o grupo 6, o Frederico Águas, o coordenador do grupo de investigação 6, Educação, Conhecimento e Cultura. Olá, Frederico. Olá, Helena, bom dia a todos. Obrigado por estarem presentes e pelo vosso interesse. Meu nome é Frederico Águas e sou atualmente coordenador do grupo de investigação 6, o tal grupo chamado Educação, Conhecimento e Cultura. Trata-se de um grupo relativamente recente na orgânica do SIX-Nova, mas bastante ativo, creio, como muitos investigadores doutorados, cerca de 40, distribuídos pela generalidade dos polos do SIX-Nova, nos Açores, em Évora,
em Leiria e em Lisboa também. A sua investigação está fundamentalmente centrada em duas áreas disciplinares, na sociologia, sobretudo, da educação, no caso, com extensões na sociologia do conhecimento e da ciência, e centrada também a investigação deste grupo nas ciências da educação, com extensões na didática, entre outras disciplinas, mas fundamentalmente nestas duas áreas. No âmbito do grupo, e tal como poderão confirmar numa breve visita ao site do centro, a sua atividade tem estado organizada em 4 equipas, respectivamente focadas em temas como estudos dos contextos sociais do sucesso e do insucesso escolar e nas desigualdades educativas, isto é a equipa número 1, no estudo também da própria escola enquanto instituição no quadro das suas relações com os universos sociais e políticos que a envolvem, tentado focar também no estudo das formas de apropriação dos conhecimentos escolares no interior da própria escola, da parte dos alunos, ou no estudo da aplicação dos instrumentos de ensino e de avaliação utilizados por professores e outros agentes educativos, e ainda no estudo da posição relativa do ensino superior, universidades e politécnicos, no espaço alargado da sociedade portuguesa. Em 2 palavras, e de forma a sintetizar, isto sem prejuízo de outros tópicos explorados ou desenvolvimento no futuro, o grupo que faço parte tem centrado no estudo do espaço e conteúdos educativos e científicos, quer ao nível das suas dinâmicas internas, sociológicas e pedagógicas, quer ao nível das suas determinantes externas, políticas, económicas ou culturais. Paralelamente, o grupo dá ainda acolhimento a mais de 20 investigadores de doutoramento, neste momento, distribuídos pelos diversos grupos e em diferentes fases dos seus projetos, e que se ocupam de temáticas tão diversas quanto as culturas e as dinâmicas escolares em determinadas regiões do país, como o Alentejo ou o Algarve, a incorporação de comunidades migrantes no sistema educativo português, designadamente sírios, por exemplo, as condições sociais e curriculares do sucesso académico em determinadas disciplinas, como a matemática, a história de determinadas instituições escolares, como o Instituto de Odivelas, está também em curso este projeto, ou as dinâmicas de internacionalização e os processos de avaliação ao nível do ensino superior. O grupo está, pois, habilitado e ansioso para acolher e acompanhar novos projetos nestas áreas, portanto, no campo da sociologia e das ciências da educação, e ainda noutras que pretende desenvolver no quadro da sociologia da cultura, da sociologia do conhecimento e da sociologia da ciência, de maneira a ir alargando progressivamente o âmbito da sua ação e a cumprir com propriedade acrescida a missão que ostenta o seu nome, a tal educação, conhecimento e cultura. Para aqueles que possam estar interessados em vir a trabalhar nestas áreas ou que tenham apenas um interesse mais ou menos marginal por estas questões, estarei também disponível para perguntas no final das apresentações e convidá-los desde já, enfim, estes como os outros, a acompanhar a apresentação do Luís Gouveia, um pouco mais tarde, que trabalha nestas áreas justamente, entre outras, e que se doutorou recentemente no âmbito do grupo e que terá certamente alguma coisa a dizer-vos sobre o que é trabalhar neste grupo e os desafios que se apresentam aos doutorandos nesta fase do seu trabalho. Obrigado. Obrigada, Frederico. E então passamos, vamos dar agora a palavra aos investigadores. Bem, todos nós somos investigadores, mas desta vez os investigadores que foram estimulados, convidados a participar e vir aqui mostrar os seus projetos de investigação em curso. Por cada grupo de investigação, haveria muitos mais, hoje são estes, mas nos próximos encontros haverá com certeza a oportunidade para mostrarmos mais outros projetos, e passava de imediato a palavra à Dalila Cerejo, que vai apresentar um projeto do grupo 1, do grupo de investigação 1, um dos projetos de que ela já teve a oportunidade de referir, que ganhou agora, foi ganho agora num concurso e que tem como designação o impacto da Covid-19 na violência contra as mulheres, uma análise longitudinal. Cara Dalila? Obrigada. Olá de novo a todas e a todos. Eu vou partilhar convosco este projeto de investigação coordenado pelo professor Manuel Lisboa, que tem uma equipa, antes de mais deixem-me partilhar aqui. Esta é uma equipa multidisciplinar, professor Manuel Lisboa com uma formação, vem da sociologia, embora também tenha tido outros interesses anteriormente à sociologia, o professor Jorge Turgal, a professora Ana Lúcia Teixeira, temos também, eu há pouco falava-vos
da necessidade que nós sentimos numa lógica de conhecimento transversal. Isso também se reflete na incorporação de colegas investigadoras de outros RGs, por exemplo, a nossa colega Ana Paula Gil, a Maria João Liotte, portanto, todos estes investigadores e estas investigadoras que entraram, fazem parte da equipa, ou também como colaboradoras, mas a ideia é precisamente que se consiga incorporar as várias valências de investigação e dos percursos e do conhecimento dos nossos investigadores, das nossas investigadoras, na ciência e na investigação que nós fazemos. Deixem-me só contextualizar um pouco o âmbito deste projeto e também daquilo que é o seu principal objetivo, que é a análise da violência contra as mulheres, nomeadamente a violência doméstica, no panorama do Centro de Investigação. O Centro de Investigação, o SICSNOVA, tem vários observatórios, e um deles é o Observatório Nacional de Violência e Género, que, como o nome indica, tem de facto como core business as questões da violência, das múltiplas violências de género e também do estudo das desigualdades e das próprias questões mais epistemológicas que têm a ver com o género. O Observatório nasce em 2008, até antes desse nascimento, o Observatório Nacional de Violência e Género, ancorado no SICSNOVA, há todo um percurso da equipa dinamizada pelo professor Manuel Lisboa, que em Portugal é, de facto, uma referência no âmbito dos estudos da violência. Em 95, faz-se, dentro da Universidade Nova de Lisboa, o primeiro estudo à violência contra as mulheres. Esse primeiro estudo é depois seguido, já no âmbito do SESNOVA, pelo primeiro Inquérito Nacional à Violência de Género, em 2007, que foi replicado nos Açores, que depois, em 2016, foi feito para o município de Lisboa, um projeto entre o SICSNOVA, o Observatório Nacional de Violência e Género e a Câmara de Lisboa. Os Açores replicaram há pouco tempo o Inquérito Nacional à Violência de Género, precisamente para permitir ter uma análise comparativa da evolução do fenómeno da violência de género, e, portanto, tendo todo este know-how da prevalência, tanto da extensão do fenómeno, mas não só, também das causas do fenómeno, as questões de género aqui, obviamente que estão em estreita articulação com a violência. Quando falamos de violência de género, falamos em questões de assimetria de poder entre masculino e entre feminino. Portanto, há aqui esta articulação. Nós temos todo este percurso de conhecimento da extensão do fenómeno, como dizia, das causas, das consequências também das múltiplas violências de género, particularmente naquilo que são as suas maiores vítimas, que são as mulheres. Nós sabemos precisamente por estes estudos que temos vindo a realizar, e, portanto, ao longo deste ano, isto de uma forma muito breve, este percurso, no fundo o percurso também que nos faz desembocar aqui na pertinência deste projeto que eu vos vou falar. Neste ano fomos todas e todos surpreendidos com uma questão, com a questão da pandemia. Portanto, a questão da pandemia que durante um período largo, e vamos ver se não se vai voltar a repetir, conduziu e levou-nos para dentro de casa. Ora, nós sabemos que as questões da violência de género estão intimamente ligadas nas suas dinâmicas entre vítima e agressor, estão intimamente ligadas com as questões do controlo coercivo do agressor em relação à vítima. Esse controlo é um controlo que é muito feito a partir do domínio
posto de outra forma, é muito feito no âmbito, no espaço da casa-família. E, portanto, perante uma situação em que somos todas e todos forçados a estar fechados em casa, punha-se, e isto foi amplamente debatido no espaço público, e também remetia com os dados que íamos ouvindo, dispersos das forças policiais, que diziam que as queixas relativas à violência doméstica se tinham reduzido drasticamente. Portanto, houve um momento em que, de facto, todos e todas nos questionámos o que é que se está a passar, o que é que se estará a passar com o fenómeno da violência contra as mulheres, particularmente a violência doméstica. Bom, e nesse sentido, obviamente que seria fundamental para a investigação dedicada ao conhecimento deste tipo de violência, perceber de facto de que forma é que a Covid-19, o período de pandemia, particularmente o período de confinamento, de que forma estava a afetar o fenómeno da violência, particularmente a violência doméstica. Bom, nesse sentido, deixa-me só aqui. Nesse sentido, a FCT divulgou uma call que chamou de Gender Research for Covid-19. Este projeto é um projeto que coube nos projetos de análise longitudinal. Portanto, nós vamos fazer, no fundo, e já vão ver o objetivo do projeto, um acompanhamento daquilo que foi o fenómeno da violência contra as mulheres, particularmente a doméstica, durante a pandemia, no período do isolamento, portanto, durante o período do confinamento e depois. Portanto, e vamos ver o que é que, em relação às vítimas e às suas trajetórias, vamos ver precisamente e vamos desconstruir e analisar o percurso da violência. Portanto, encaixa-se no objetivo 1 desta call, que eram os padrões e dinâmicas de violência, e à semelhança também do que dizia a minha colega Ana Ferreira, quem trabalha a ciência desenvolvida no âmbito da violência de género, das múltiplas violências de género, inevitavelmente, pelo conhecimento que produz, tem sempre uma palavra a dizer, e o grupo liderado pelo professor Manuel Lisboa, nomeadamente, especificamente aqui do estudo da violência de género, desde 95, que tem uma presença e uma voz muito ativa no desenho, na redefinição das políticas públicas que têm a ver com este fenómeno. Bom, eu, na realidade, o que posso partilhar convosco, não obstante aquilo que possamos depois falar nas reuniões parcelares, é aquilo que era o grande objetivo do estudo, porque na realidade ele está ainda em desenvolvimento, ele tem um período de execução muito curto, são 10 meses, começou em agosto, e no fundo também o objetivo deste projeto eu já partilhei convosco. Portanto, a análise longitudinal da pandemia da Covid-19 na violência contra as mulheres, incluindo a doméstica, nas suas múltiplas dinâmicas, e aqui quando falamos de dinâmicas não é só da vítima, também no relacionamento entre a vítima e o agressor, os padrões da violência, da vitimação, vamos tentar perceber se eles alteraram-se, não. Uma vez que houve aqui uma mudança, digamos, de uma dinâmica em que vítima e agressor passaram a estar permanentemente confinados dentro de casa, e também, como vos falei há pouco, é também uma constante preocupação nossa, é o estudo do impacto deste tipo de violência nas vítimas, nomeadamente o impacto psicossocial, que tem a ver com várias dimensões da saúde física, da saúde psicológica, mas também do próprio agregado familiar. Daí também a nossa ia dizer parceria, mas parceria não é a minha palavra, o contributo fundamental da Maria João Liotte para as questões dos filhos e da violência, também da Ana Paula Gil para as questões dos idosos. Portanto, temos também, este projeto quer também perceber se, do ponto de vista das crianças e nos idosos, houve também contextos de violência que importa destacar e importa conhecer. Deixem-me só salientar que isto é um estudo de âmbito nacional para Portugal continental, Açores e Madeira,
é um estudo com uma amostra estatisticamente representativa da população e queria salientar que tem, em nosso entender, no entender da equipa, uma grande vantagem e um dado importante que penso que o distingue de muitos outros questionários alguns questionários que vimos que também queriam perceber o que é que se tinha passado, a extensão do fenómeno da violência de género, particularmente a violência doméstica neste período. É que este estudo não vai chegar apenas a mulheres que têm acesso à internet, não, ele vai-se fazer por telefone, portanto, a ideia é que não restrinja a nossa amostra apenas ao acesso à internet para se responder ao questionário, mas que seja, digamos assim, uma amostra que chegue do ponto de vista da sua representatividade sociocultural, sociodemográfica a mais mulheres. E pronto, eu tenho pena de facto e desde já peço desculpa por não poder partilhar mais informação convosco, porque na realidade está em desenvolvimento, mas tenho a certeza que em muito breve trecho teremos dados novos e nessa altura terei muito prazer em voltar ao vosso contacto de uma forma que vocês acharem pertinente para falarmos dos resultados deste estudo. Obrigada e desculpem se me alonguei. Desta vez foi à hora. Muito obrigada, Dalila, por apresentar este projeto tão interessante. Foi uma pequena amostra daquilo que se faz no grupo de investigação 1 e agora passava já ao Ricardo Campos, o investigador que foi convidado para estar aqui a representar o grupo de investigação 2 e que nos vai falar sobre um projeto sobre artes da cidadania. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia a todos e todas, espero que me estejam a ouvir bem. É um prazer estar aqui para falar brevemente, porque não temos muito tempo, para falar brevemente sobre este projeto que de facto estou a coordenar. Mas antes de falar diretamente sobre o projeto, eu gostava de referir que este surge no âmbito de uma trajetória de pesquisa em torno das culturas e das subculturas juvenis. Portanto, é o corolário de um trabalho que não é só o meu, mas é também de uma equipa, e o SICSnova tem, de facto, já uma tradição de pesquisa no âmbito das culturas e das subculturas juvenis, e há vários investigadores que trabalham essas questões, nomeadamente o José Alberto Simões e o Jordi Nofre, que fazem parte também do Art Citizenship, que é o projeto que eu coordeno. E, portanto, este projeto, o Art Citizenship, que é um projeto financiado pela FCT, que se iniciou em 2018 e termina em 2021, portanto, para o ano, surge como corolário de outros projetos de pesquisa financiados, nomeadamente o Transurbartes, que era um projeto sobre arte urbana, que decorria, do ponto de vista geográfico, na cidade de Lisboa e em São Paulo, no Brasil, mas também de outro projeto em que estive envolvido sobre ativismo digital e juventude. E, portanto, todos estes projetos, no fundo, fazem a ponte entre estas três questões principais, não é? A juventude, ou as culturas juvenis, a produção artística e cultural e, por outro lado, a cidadania e a agência política. E o Art Citizenship, cujo título é Juventude e Artes da Cidadania, Práticas Criativas, Cultura Participativa e Ativismo, pretende, no fundo, pensar estas questões à luz daquilo que é a sociedade contemporânea e a forma como os jovens participam do ponto de vista da sua participação política e da cidadania. Este é um projeto que envolve várias instituições, portanto, embora esteja sediado no SICSnova, parte de uma parceria também com o CIES do ISCTE, mas que envolve também a Universidade do Porto, o ICS, e, portanto, temos aqui uma vasta equipa de investigadores que têm vindo a trabalhar nos últimos anos sobre estas matérias. E como é que surge o projeto? Este é um projeto que surge a partir de uma avaliação, um diagnóstico que tem sido feito
e que, na verdade, nós questionamos e queremos rebater um pouco, que é esta narrativa que se tem imposto de que a juventude é apática, há uma apatia e um desinteresse político por parte dos jovens relativamente à política. E quando falamos de política, falamos da política institucional, não é? Da participação política formal, seja a sua ligação aos partidos, seja também a sua participação do ponto de vista eleitoral. E, portanto, os jovens são muitas vezes entendidos como uma espécie de bode expiatório de eternos culpados desta crise da democracia. E, na verdade, há uma série de autores que têm vindo a rebater essa visão mais pessimista relativa à forma como os jovens participam politicamente. E nós, no nosso projeto, enquadramos mais nessa perspectiva, que eu não diria que é uma perspectiva otimista, mas que, no fundo, tenta destacar outras formas menos evidentes de participação política. E, portanto, tal como as minhas pesquisas e outras desenvolvidas por membros desta equipa de investigação do Art Citizenship têm vindo a revelar, há toda uma tradição no âmbito dos estudos juvenis em que se analisam as formas como os jovens participam politicamente e civicamente através de uma série de ferramentas que não se enquadram propriamente na política institucional. E, portanto, falaríamos aqui de uma ação política não convencional que passa pelo uso de outras ferramentas, como sejam os meios digitais, como seja a arte, a produção cultural. E, portanto, há uma série de linguagens novas, muitas delas que são produzidas, de facto, no seio das culturas juvenis e que têm uma relevância fundamental para pensar a forma como os jovens agem do ponto de vista político. E podemos falar do rap, que é já um clássico nestas questões, mas também do grafite, da street art, do ativismo digital, que tem surgido nos últimos anos como uma fonte privilegiada de agência política dos jovens. E, portanto, no fundo, os objetivos deste projeto são o de estudar estas práticas menos evidentes, informais e não convencionais de cidadania e de participação política dos jovens. Do ponto de vista geográfico, o projeto incide basicamente sobre as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, embora não se limite de facto a essas áreas. E, portanto, nós temos feito entrevistas a jovens que vivem temporariamente ou permanentemente em outras áreas do país. E, portanto, interessa-nos basicamente centrar-nos sobre esta dimensão criativa e de produção cultural e tentar perceber como é que, de alguma forma, os jovens agem no campo político recorrendo a estas ferramentas e linguagens. Não é? Do ponto de vista metodológico, este é um projeto com uma abordagem qualitativa, não é? De inspiração etnográfica, ou seja, temos presente esta necessidade também de estar no campo, dos investigadores estarem no campo, de fazerem observação participante, de estarem em eventos, de conhecerem as pessoas e falarem com elas. E há aqui, no fundo, várias ferramentas de recolha de dados que passam por entrevistas aprofundadas. Iremos fazer, aliás, estamos a fazer entrevistas aprofundadas até a um limite de 60 entrevistas, porque queremos, de facto, cobrir uma área vasta de participação cívica que passa por diferentes causas que são defendidas pelos jovens. Temos previsto também os estudos de caso, ou seja, iremos escolher a partir de entre 4 a 8 estudos de caso que consideramos que são relevantes ao nível desta participação cívica ou política. E depois há aqui duas dimensões que eu gostaria também de evidenciar, que é uma abordagem colaborativa, que prevê, na fase final do projeto, a realização de workshops e residências artísticas com jovens. Nós sabemos que esta história da pandemia veio limitar muitos projetos de investigação e, obviamente, que nós também fomos afetados por tudo o que se tem vindo a passar e, portanto, temos que repensar a nossa estratégia metodológica, porque, de facto, estar em campo, organizar eventos, tornou-se bem mais complicado e, portanto, teremos que repensar isto, mas, na verdade, o que está previsto é esta abordagem colaborativa
com a realização destes eventos no final e a produção também de um documentário ou um web documentário que está a ser realizado no CIES e que, à partida, estará finalizado também no final do projeto e que também foi, quer dizer, obviamente que houve consequências da pandemia que impediram as pessoas de estar no terreno a fazer filmagens e tudo mais, mas nós, em princípio, conseguiremos finalizar a tempo. Eu queria destacar aqui também o nosso site, que podem consultar, e eu vou colocar aqui no chat o link para o site, que tem mais informações sobre o projeto e tem já alguns outputs desse projeto, ou seja, alguns artigos que foram já publicados, tem também referência muito brevemente ao quadro teórico e conceptual e também à matriz metodológica que adotamos. E eu queria destacar também duas rúbricas do projeto que se inserem no âmbito daquilo que nós definimos como o Creativity on the Move, que é uma secção deste projeto. E as duas rúbricas que eu queria destacar são aquilo que nós definimos como as artes da cidadania em conversa, que são algumas entrevistas muito breves, de 10 minutos, que fizemos a alguns dos nossos interlocutores, os jovens que foram entrevistados, em que colocamos 3 questões às quais pedimos uma resposta breve. E, portanto, têm essas entrevistas todas disponíveis no website. E uma rúbrica nova, que na verdade se iniciou esta semana, que se intitula Destacar-te, e que são as artes da cidadania em destaque. E o que fazemos é, damos, no fundo, voz e visibilidade a alguns dos projetos dos jovens que foram por nós entrevistados. E, portanto, iniciamos esta semana com uma das nossas entrevistadas que faz ilustração e que, no fundo, se move em torno de uma série de causas, nomeadamente das causas feministas, defesa animal e tudo mais. E, portanto, damos destaque ao trabalho dela e, semanalmente, colocamos ou uma entrevista ou um destes trabalhos artísticos que gostaríamos de destacar. E eu vou ficar por aqui, porque, de facto, era uma apresentação muito breve e não vos quero empatar. De todo modo, se tiverem interesse ou quiserem saber mais informações sobre o projeto, podem me enviar um e-mail a mim ou através do website do projeto, tem lá a referência e, portanto, terei todo o gosto em responder-vos e em falar de forma mais pormenorizada sobre questões específicas do projeto. E obrigado. Agora sim, estou com som. Muito obrigada, Ricardo. E agradeço imenso estarem a cumprir o tempo para depois ainda darmos palavra aos doutorandos e aos mestrandos, aos alunos. E agora mais um projeto, desta vez do RG3, do Grupo de Investigação 3, Jordi Nofre, que nos vai falar da noite turística à noite Covid-19. Exatamente, bom dia. Vou ver se consigo aí, deixa-me ver, não sei como era, se não vou... Tinha preparado um PowerPoint, mas estou no telemóvel, então... share. Screen, ok, está complicado, não faz mal, não faz mal. Tenho aqui preparado no computador, mas no computador não consigo entrar no Zoom, portanto. Sim, o que queria falar muito brevemente é de como a situação pandêmica atual tem tido um impacto sobre um projeto de investigação financiado através do concurso de emprego científico sobre a noite Lisboa-Porto e, nomeadamente, da noite turística ou da turistificação da noite. E, portanto, quer como investigador individual e quer como coordenador do grupo LEISNICE, da rede de investigação LEISNICE, que é uma rede não só nacional portuguesa, mas também internacional, temos, digamos, adoptado uma etnografia instantânea, digamos, como readaptação de um projeto de investigação face a esta emergência sanitária, não? E, portanto, temos passado a investigar o que era a noite turística, a noite Covid. E isto traz aqui uns desafios, um conjunto de desafios teóricos, empíricos e metodológicos de investigação. Porque, em primeiro lugar, o que temos de abordar é
como claramente o estudo da noite urbana é um desafio epistemológico, ou seja, estamos a construir uma episteme transdisciplinar, non só, digamos, a partir da abordagem da economía da noite, do transporte noturno, mas tamén, digamos, a través do coñecemento sobre a topografía sociais da noite, sobre as atmosferas, afectividades, emoções, sociabilidades, identidades, construções comunitarias, conflitos e apropiações simbólicas e espaciais, impacto, digamos, na saúde individual e pública, nomeadamente e relativamente ao consumo de álcool e drogas, nomeadamente tamén relacionado ao deterioro do convivio entre, digamos, frecuentadores da noite e moradores. Por tanto, é un coñecemento transdisciplinar, mas que está sendo construído, ou seja, non é un ámbito transdisciplinar consolidadísimo, non é? Mas, e, portanto, é de un grande interés, non é? Mas, claro, esta readaptación da investigación da noite turística a noite COVID-19 traz uns desafíos teóricos. Por unha parte, cando nós comezamos a estudar a noite turística, pronto, un dos desafíos teóricos era o que significa turistificación da noite. Exactamente porque há unha parte dos estudos urbanos, há autores que falan da gentrificación turística, mas temos, digamos, traballado, nomeadamente no caso de Lisboa, que a gentrificación non é igual que a turistificación, en vez, e, por tanto, a turistificación da noite, pronto, temos de definir, temos de ver, por tanto, os qués, os actores, non é? Os whats, os whos, os whys, os hows, non é? Para construir un encuadramento teórico sólido. E isto tamén serve para definir o que é a noite COVID, ou, por exemplo, definir conceptos que están sendo mobilizados moito recentemente nestes meses, non é? De pandemia, por exemplo, o que significa pandemic politics, o que significa unha pandemic city, o que significa unha pandemic night, non é? E, por tanto, pronto, temos aí toda unha área, digamos, para explorar e investigar, realmente super interesante, non é? Mas tamén temos, digamos, nesta nova abordaxe a noite COVID, temos, digamos, estamos a recuperar conceptos que já foram tratados, por exemplo, por Michel Foucault, de biopolítica, da governamentalidade da população, de control biosocial, de biosecurização da comunidade, disciplinamento social, punitivismo, distanciamento social. Non son conceptos novos, digamos, já foram definidos, entre outros, por Michel Foucault, mas que temos de levarlos, digamos, a este campo do estudo da noite COVID, non é? E, por tanto, temos de ver como operacionalizamos esos conceptos. E iso tamén, este estudo da noite COVID, tamén traz desafíos empíricos, non é? Porque, claro, já no estudo da noite turística tiñamos desafíos empíricos importantísimos, nomeadamente en relación á volatilidade dos informantes, ou seja, na antropologia ou na sociologia ou até na geografía social, digamos, identificamos informantes, traballamos con eles e até podemos tirar unhas historias orais de vida, né? Mas na noite turística o informante desaparece, é o turista, ou seja, va a un bar, va a outro e volta para a súa terra, ou como for, né? Tanto, como é que acompañamos, digamos, todas as prácticas de sociabilización, né? Dese individuo, né? Por tanto, tamén a rapidez das transformacións, e temos visto iso até mapeado, né? No caso de Caixo Sodré, por exemplo, a rapidez da transformación urbana e tamén da noite faz ao impacto da turistificación, né? Por tanto, existe un acompañamento incompleto deses procesos de transformación e que, por tanto, coloca un desafío, nomeadamente, en termos prácticos, na altura de cartografiar, de cartografar as transformacións. E no traballo en relación ao traballo de campo da noite COVID, temos o grande desafío é a desaparición dos informantes da noite turística. Un exemplo clarísimo, na Rúa Atalaya, nos acompañamos a transformación do barrio alto, a transformación urbana, e da noite, segundo as historias de vida de algúns vendedores de droga da rúa. E cando estamos a traballar nesto, chegou a pandemia e desapareceron, né? E entón, iso ficou un bocado aí interrompido, né? E depois outro tamén, digamos, há unha dificultade no acompañamento do proceso de reconfiguración das topografías sociais da noite. Un exemplo, hoxe, digamos, nestas noites COVID,
ainda continuam, digamos, atores informais na rua, né? Mas são outros. Então, o que se passou com os antigos e o que se passa com os novos, quem são estes? E, portanto, há uma dificuldade também claro, por questões obvias, digamos, de medidas higiênicas, sanitarias e tal. Mas pronto. E portanto, há um desafio metodológico, e já termino, que é esta questão. Na noite turística, eu e o meu grupo privilegiamos a observação direta. Né? Entrevistas sobre o seu estado de campo, até histórias de vida, pronto. E, portanto, para examinar, digamos, analisar esses processos de transformação espacial e essas práticas sociais. Né? Na noite Covid, a observação direta é mais complicada, não é? E, portanto, vamos à observação indirecta. E, portanto, vamos à observação indirecta a través de fontes secundárias, como discursos e narrativas de atores institucionais. Mas isto também tem um problema metodológico. Como é que nós podemos triangular, digamos, vamos falar assim, a veracidade, digamos, né? Podemos ir, sí, aos decretos-leis e tal, mas o que nos interesa, o que há detrás, qual é, digamos, un artigo que estamos já pronto a enviar, a submeter, qual é a agenda política oculta que existe, digamos, como ese encerramento indefinido da noite, né? E, portanto, non temos accesos aos autores principais, non é? Porque isto é obvia, mas só temos accesos a esos discursos e narrativas de atores institucionais, mas é complicado, digamos, fazer, digamos, uma contraposição entre diferentes posições, né, dos diferentes atores da noite. E pronto, então, estes são os desafios teóricos, empíricos e metodológicos de investigação, nomeadamente dessa transformação de um projeto de investigação sobre a noite turística a um projeto de investigação sobre a noite Covid e até pós-Covid, sei lá se chega ao pós-Covid, não é? E, portanto, sí, o LISNAI está super aberto para receber novos investigadoras e investigadores para trabalhar, nomeadamente porque já começamos a ser un bocado vellos para traballar na noite. O corpo já non aguanta tanto. E, portanto, fico a dispor para esclarecer dúvidas depois, não é? E muito obrigado. Ok, Jordi. Velhos, mas muito produtivos. Exatamente. E passamos então agora a mais um projeto de investigação, desta vez com o Rui Pedro Julião, também o nosso coordenador do Laboratório de Ideias do SICSnova, investigador do Grupo de Investigação 4, que nos vai falar sobre aplicações e exploração de dados geográficos para a sociedade, com vários tópicos interessantes que estão aí no programa. Rui Pedro, bom dia. Bom dia a todos. É com muito gosto que estou aqui para partilhar convosco uns exemplos, digamos assim, um conjunto de exemplos, como falou há pouco a Teresa, que era na sua apresentação. Eu ia só pedir à Teresa que partilhasse aqui o slide, não sei se já está a ver, ok, está agora a aparecer, o slide que basicamente ilustra os exemplos dos quais eu vou falar, pronto, e que se enquadram um pouco naquilo que a Teresa apelidou de geografia do desporto. Não é propriamente uma geografia do desporto, mas dá-nos uns exemplos de possíveis projetos de investigação, possíveis oportunidades de investigação, de temas, alguns deles que nós já trabalhamos mais, outros que estamos neste momento em via de trabalhar. O primeiro, que tem a ver com o envelhecimento e o despovoamento. Portanto, nós fizemos, quando digo nós, estou a falar de um trabalho que foi feito por mim conjuntamente com dois colegas, o Nuno Soares e o Fernando Martins. Fizemos um trabalho, um ensaio metodológico sobre a evolução da população residente nos lugares do Pinhal Interior Sul, e constatou-se um cenário que, digamos assim, comprovou-se um cenário que nós já sabemos que é extremamente gravoso, ou seja, um quase desaparecimento de grande maioria dos lugares, e a principal preocupação é que a prazo, e quando eu digo a prazo é muito curto prazo, portanto não nesta década, mas na próxima década, quase que 3/4 dos lugares vão extinguir-se do ponto de vista da população residente, ou seja, perdem esse significado. Para além disso, temos também a noção de que este fenómeno se verifica
em mais regiões do país. Portanto, o que nós estamos neste momento a começar a trabalhar, já temos os dados coligidos, temos a metodologia comprovada pelo estudo que fizemos no Pinhal Interior Sul, vamos estudar, digamos assim, aquilo que se pode considerar a raia portuguesa, portanto, todos os municípios que fazem fronteira com Espanha, portanto, era um trabalho que estamos a iniciar e que certamente irá dar dados muito interessantes sobre esta temática. As outras três iniciativas, quase todas elas estão também a ser desenvolvidas, mas aqui numa parceria muito estreita que temos com a Universidade de Lérida, com o Instituto de Desporto da Catalunha, que está baseado em Lérida, onde temos estado a olhar para três temáticas importantes. Uma é a questão da prática do desporto em espaço público. Há cada vez mais a procura pela atividade física ao ar livre, há a procura pela atividade física ao ar livre no contexto urbano, e o que nós temos estado a ensaiar com os nossos colegas são metodologias que podem levar à alteração das propostas dos locais para a prática dessa atividade física e, inclusivamente, ao desenho de circuitos adaptados aos diferentes perfis dos utilizadores. Portanto, conjugando aqui naturalmente as questões que há pouco a Teresa falava da modulação geográfica e da análise espacial, com o conhecimento que os nossos colegas da Universidade de Lérida têm com as questões relacionadas com a fisiologia do desporto e da atividade física. Um outro projeto que neste momento já temos os dados todos recolhidos e é um projeto pode ser muito interessante e que eu creio que em Portugal ainda não foi efetuado nada a este nível, pelo menos não tenho esse conhecimento e das pesquisas que nós fizemos não encontramos nenhuma referência, também com os nossos colegas da Universidade da Catalunha, é criar uma geografia dos jogos tradicionais. Ou seja, nós temos uma pesquisa que foi feita ao longo de vários séculos de práticas de jogos em determinados locais associados a topónimos. Portanto, isso vai nos permitir perceber se há ou não há um padrão dos jogos tradicionais na Catalunha, porque este levantamento que foi feito pelos nossos colegas é apenas para a Catalunha, de ter esta geografia do jogo tradicional, e o que nós pretendíamos fazer era precisamente realizar a mesma atividade em Portugal. Aqui não há absolutamente nada recolhido da nossa parte, era mesmo um trabalho que começaria logo desde o início. Um quarto projeto, uma quarta área de projetos que nós temos estado a desenvolver, e aqui sim já temos bastante atividade desenvolvida, é perceber como é que é a prática das atividades esportivas em áreas protegidas, portanto, aquilo que chama-se muitas vezes genericamente desporto de natureza, onde temos vários ensaios, vários projetos, seja ao nível da prática do BTT, seja ao nível da corrida, seja ao nível do desenho de circuitos para a prática deste tipo de atividades, e preocupa-nos e queremos consolidar um pouco a nossa capacidade de intervenção ao nível não só da geografia da prática destas atividades, da geografia dos participantes das atividades, que já temos isso feito. Este ano, aliás, devido à questão da pandemia, fizemos um estudo cujo o resultado está disponível publicamente no dashboard sobre o impacto que as medidas do Covid tiveram simultaneamente em Portugal e em Espanha na prática do desporto ao ar livre e nos seus praticantes, mas interessa-nos também perceber, e é uma área que nós queremos desenvolver, qual o impacto e o significado para os territórios da cidade, territórios mais do rural, da prática e da sua procura por este tipo de esportes, no sentido de ajudar os municípios a desenvolverem políticas que possam conciliar o interesse económico e o interesse destas atividades para a revitalização de alguns destes territórios com a natural preservação dos valores que levam
a procurar esses mesmos territórios para a prática destas atividades. Portanto, isto é assim um apanhado muito sintético daquilo que nós procuramos fazer com estes exemplos que aqui deixo, e para o qual efetivamente há espaço para incorporar vários tipos de investigação, seja a nível do mestrado, seja a nível do doutoramento. Ok? Depois, obviamente, estarei ao dispor para qualquer questão que seja colocada. Obrigado. Ok, muito obrigada, Rui Pedro. Percebemos que vais de viagem, boa viagem, muito obrigado por teres é sempre em movimento, é sempre em movimento. É sempre em movimento, os geógrafos são sempre em movimento. Muito obrigada, Rui Exatamente. Pedro. Ok, adeus. Obrigado. Mais um projeto, desta vez do Grupo de Investigação 5, sobre biomedicalização, responsabilidade individual e cidadania, e dou a palavra à Catarina Delaunay. Catarina, obrigada. Bom dia a todas e a todos. Começo por agradecer à direção do centro o amável convite para aqui estar. Eu tenho um pequeno PowerPoint para apresentar. Na minha apresentação vou então dar a conhecer um pouco este projeto ético que está atualmente em curso no SICSnova e é financiado pela FCT. O referido projeto que estou a coordenar intitula-se Coreografias Ético-Ontológicas, formas de objetivação e avaliação do embrião in vitro no contexto da procriação medicamente assistida e da investigação. A equipa do projeto engloba 9 investigadores, na sua grande maioria pertencentes ao SICSnova, embora também conte com a participação de 2 investigadores do CIES do ISCTE. Os nomes encontram-se aqui elencados no slide. Para além de mim, contamos com Alexandre Martins, que é o co-investigador responsável, Amélia Augusto, Daniela Soares, Flávio Martins, José Manuel Rezende, Luís Gouveia, que vai falar a seguir a mim, Mário Santos, Pedro Caetano e Tiago Correia. O projeto vem na sequência do meu anterior projeto de pós-doutoramento, desenvolvido no SICSnova e na École des Hautes Études en Sciences Sociales. Foi concluído em meados de 2016. Esse projeto incidiu sobre uma análise comparativa entre Portugal e França das controvérsias públicas, das tensões e mesmo dos constrangimentos pessoais a nível mais privado em torno da procriação medicamente assistida, da PMA, para ser mais fácil, quando é necessário o recurso à doação de gametas de terceiros, sejam eles ovócitos ou espermatozoides. Em termos de população-alvo, procurei abranger uma série de protagonistas destes dispositivos, desde os beneficiários, englobando casais heterossexuais ou do mesmo sexo, os profissionais encarregues de os discutir ou regular, por exemplo, membros de comissões de ética, comissões parlamentares na área da saúde, e ainda os profissionais que os colocam em prática, nomeadamente os especialistas da medicina e da biologia da reprodução. Assim, quando concebi o projeto ético, procurei aprofundar algumas das dimensões que tinham sido resultantes deste anterior estudo, que poderiam ser mobilizáveis para a questão do embrião in vitro, portanto criado em laboratório, e nomeadamente seriam eles os desafios éticos e morais levantados pela biomedicalização do nascimento ou do início da vida, a questão dos dilemas entre os cuidadores institucionais e os pacientes, e nomeadamente a crítica destes últimos relativamente à insensibilidade de alguns profissionais de saúde na aplicação sem discussão prévia de protocolos muito standardizados, na forma como os indivíduos são obrigados a manifestar determinadas competências ou capacidades, nomeadamente reflexividade, autodeterminação, análise de benefício-custo, baseada em informações, em situações que poderão ser consideradas dramáticas e que têm a ver com o destino das componentes reprodutivas do seu próprio corpo, sejam eles gametas ou embriões.
e ainda na forma como os próprios doentes, por vezes, se apropriam e, de certa forma, retraduzem o discurso biomédico, nomeadamente no que diz respeito à distinção entre entidades vivas e seres humanos. Assim, o projeto ético tem como principais objetivos, por um lado, analisar e descrever as formas de objetivação, avaliação e circulação de significados acerca do embrião in vitro entre especialistas e leigos no contexto da PMA e da investigação. Pode ir desde a pessoa potencial no quadro de um projeto parental até um material biológico para desenvolvimento científico e avanços médicos tendentes à promoção da saúde pública. Em segundo, esclarecer as dificuldades e os dilemas enfrentados tanto pelos profissionais de saúde no exercício das suas atividades cotidianas na área da medicina da reprodução e da investigação com embriões, como também pelos indivíduos ou casais que recorrem a estas técnicas e que geralmente são sempre técnicas de segunda linha, que são essas que produzem embriões em laboratório, que são a FIV, a fertilização in vitro, e a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. E esses destinos dados aos embriões, portanto, eles têm de decidir também o destino dado a esses embriões, que são criados em laboratório e em número sedentário ao que é necessário para os tratamentos. E esses destinos envolvem a sua distribuição, a sua utilização num novo ciclo de tratamentos, ou a doação a outros beneficiários, ou então à investigação. E terceiro e último, criar as bases sólidas de um conhecimento que seja capaz de gerar impactos inovadores, não só na comunidade científica e profissional, como também nas formas de governação e na sociedade civil no seu todo, nomeadamente contribuindo para melhorar a prestação de cuidados e de informação por parte dos profissionais de saúde aos beneficiários das técnicas, mas também informar estratégias de política pública mais inclusivas em matéria de ciência e de saúde, contribuindo não só para uma responsabilização acrescida dos cidadãos a nível da tomada de decisão, como também a nível da imputação ao Estado de uma prestação de contas a esses mesmos cidadãos dos resultados da sua agenda política. Em termos de protocolo metodológico de recolha de dados, estamos a fazer uma abordagem Mixed Methods, que engloba um questionário, as entrevistas semi-estruturadas em profundidade e ainda etnografia. A recolha de dados ainda está em curso, mas fazendo assim um ponto da situação, foi já aplicado no início deste ano o inquérito profissional online a beneficiários das técnicas, embora apenas tenhamos conseguido recolher 85 questionários preenchidos. Foram realizados até ao momento 60 entrevistas com beneficiários, de ambos os sexos, mas prioritariamente mulheres, individualmente ou em casal e com ou sem diagnóstico de infertilidade. E ainda 14 entrevistas com profissionais de saúde, nomeadamente com médicos, embriologistas, psicólogas e enfermeiras. A amostra é assim não probabilística, intencional e por conveniência. Ainda não conseguimos, todavia, dar início à observação etnográfica das atividades nos centros de PMA, que seria nomeadamente as interações nas consultas, as reuniões de equipa multidisciplinar ou ainda as atividades em laboratório. Existem sobretudo dois momentos-chave que nós gostaríamos de acompanhar, que seria o aumento da assinatura do consentimento informado por parte dos beneficiários, que engloba essa tal parte sobre os destinos a dar aos embriões excedentes, e ainda os momentos de discussão entre os profissionais, mas também destes com os próprios beneficiários, acerca da qualidade, da viabilidade e do potencial de desenvolvimento e de implantação de cada um dos embriões que é assim criado em contexto laboratorial. A ideia inicial era fazer a observação direta durante 18 meses, em 4 centros PMA social e geograficamente contrastantes, nomeadamente o setor público e o privado, o norte e o sul do país, e ainda num laboratório de investigação com embriões, que é o único que tem um projeto em curso. No entanto, ainda só conseguimos obter autorização por parte de um centro público PMA do centro do país. A pandemia tem vindo a adiar sucessivamente o início dos trabalhos de observação, dadas as limitações, como é óbvio, impostas às pessoas fora do serviço, portanto estranhas ao serviço, mas a situação vai ser agora reanalisada em dezembro.
O projeto tem uma página oficial, pode ser consultado em www.et.pt, onde poderão encontrar mais informações e inclusive poderão aceder ao registro audiovisual do primeiro seminário, que neste caso foi um webinar realizado em junho passado, que teve como tema etnografia em serviços de saúde, presente, passado e futuro. Pretendeu constituir-se como um fórum de discussão acerca dos aspectos metodológicos associados à entrada e permanência no campo, às vivências subjetivas e inclusive até emocionais dos investigadores no desenvolvimento da sua observação participante e o modo, assim, em termos gerais, quais são os constrangimentos e limitações da etnografia em serviços de saúde, agora ainda mais agravados com a pandemia da Covid-19. As sessões foram muito participadas, proporcionaram debates extremamente animados e interessantes, portanto, sugiro a sua consulta. O projeto encontra-se também nas redes sociais, no Facebook e no Twitter e também agora no Instagram. Foi recentemente lançado no âmbito do projeto o podcast Embriões, está já disponível o primeiro episódio através do Spotify e de outras plataformas similares. O podcast pretende ser um espaço onde se dá voz aos múltiplos significados atribuídos ao embrião in vitro, partindo dos resultados desta investigação, nomeadamente fazer chegar o conhecimento produzido a um público mais alargado e permitir também uma certa dinâmica de interação em que os potenciais ouvintes poderão comentar aquilo que foi dito, aquilo que ouviram e também até sugerir potenciais tópicos de discussão futura. Também poderá ser uma forma de cooptar mais os participantes para o estudo, eventualmente. O objetivo foi inovar nas formas de comunicar ciência e não ficar restringido ao meio académico, através das habituais comunicações e publicações científicas que temos vindo também a produzir. Na verdade, os resultados indicam que os embriões não são entidades fixas, imutáveis ou universais. As formas de conceber os embriões variam consoante os indivíduos e, inclusive, na própria pessoa ao longo do tempo e consoante o espaço onde ele circula, segundo as várias etapas da trajetória terapêutica, consoante se encontram ainda em laboratório ou já no útero feminino. E assim esses significados e estatutos podem ir desde um conjunto de células a uma parte dos procedimentos, a uma esperança no futuro, a um início de vida, a uma pessoa em potencial ou até mesmo já um filho. Também aproveito a ocasião para referir que tenciono propor a oferta para o segundo semestre do presente ano letivo de uma unidade curricular livre na modalidade de integração no projeto ético. Através de uma abordagem teórica ou metodológica, pretende-se que a integração neste projeto seja desenvolvida no quadro da pesquisa, com o objetivo de aprofundar. Os estudantes participarão nas diversas etapas da investigação, adquirindo ou reforçando, exercitando as suas competências teóricas, metodológicas, de observação, de contextualização, de um tópico, de um objeto de análise que consideramos complexo e extremamente atual, bem como de práticas inovadoras de comunicação de ciência. Assim também, não sei se ainda tenho tempo, assim a título de exemplo... Já estás a ultrapassar, Catarina, o tempo. Então pronto. Vamos abreviar rapidamente. Então era só porque tive a oportunidade de supervisionar uma candidatura, uma bolsa Marie Curie, que o projeto de um investigador brasileiro que pretende articular o seu projeto com o ético. E então, muito obrigada pela atenção e se quem tiver interesse em saber mais sobre o projeto ou sobre a unidade curricular, estarei disponível na sessão do RG5 para dar informações adicionais ou prestar esclarecimentos que queiram. Obrigada. Muito obrigada, Catarina, obrigada por acelerares. E nós agora não podíamos terminar de melhor forma esta ronda pelos investigadores e pelos projetos de investigação, porque vamos ter o Luís Gouveia, do Grupo de Investigação 6, que vai falar de um projeto, mas do seu projeto de doutoramento. Ele foi nosso doutorando durante alguns anos, é nosso investigador integrado agora e vai partilhar connosco os acasos, as oportunidades e os obstáculos do seu projeto de doutoramento. Portanto, vai revisitar o seu percurso de doutoramento. Obrigada, Luís. Luís, tens o microfone desligado. Desculpa. Acontece a todos. Obrigado, eu, professora. Bom dia, acho que já é mais boa tarde a todos e a todas.
Muito obrigado, antes de mais, também pelo convite feito pelo Frederico Águas, pela Ana Paula Gil, que eu obviamente aceitei com todo o gosto. E, portanto, de facto, o título da sessão, eu na altura reparei nisso, era sobre projetos de investigação em curso. Neste caso, como a professora Helena se referiu, é sobre um projeto de doutoramento que já terminou, já há alguns anos, foi em 2017. E, portanto, sem grandes pretensões, sem grande profundidade, a minha ideia era, enfim, explicar um pouco daquilo que foi a minha trajetória, como é que foi um pouco a decisão de seguir para doutoramento, como se deu a escolha do tema, as dificuldades que foram sentidas, etc. E foi curioso, porque quando, há uns dias atrás, a Ana Paula Gil me pediu com urgência um título, este foi a primeira coisa que me ocorreu, e é curioso como revela um pouco da forma como eu, retrospectivamente, olho para a minha trajetória durante o doutoramento, feito de alguns acasos muito felizes, em que o vento foi muito favorável, de várias oportunidades que foram criadas e que facilitaram muito o meu trabalho durante a trajetória, e finalmente algumas dificuldades, e tudo por esta ordem. Infelizmente, posso dizer que a minha trajetória foi um pouco singular nesse aspecto. Eu olho para trás e penso que não foram assim tantas dificuldades que eu senti quando eu comparo com o trajeto de outros colegas que fizeram o percurso mais ou menos durante a mesma altura que eu. Portanto, eu sempre trabalhei até há um ano atrás na área da educação e pertenço efetivamente ao grupo 6 sobre educação, conhecimento e cultura. Como a Catarina Delaunay referiu, só há cerca de um ano é que coloquei este pé na saúde, e apesar de estar a ser um percurso muito interessante na saúde e inesperado, de facto, identifico-me ainda bastante com a área da saúde, é aí que realmente com a área da educação, peço desculpa, é aí que eu pertenço. Se eu tivesse que indicar um ponto de partida daquilo que foi a minha entrada no doutoramento, diria que a antecâmara, o início, foi por acaso na licenciatura, em que eu conhecia a pessoa que queria ser o meu orientador, que era o professor João Manuel Rezende, e que, por um mero acaso, de facto, enfim, fomos entendendo, ele foi gostando de mim e convidou-me então na altura, ainda estava na licenciatura, para integrar um projeto de investigação que ele coordenava na altura, que era basicamente sobre humilhação e violência escolar entre pares e ímpares, portanto, na relação entre professores, entre os alunos e entre os alunos entre si. E, portanto, talvez logo por essa experiência, em que fiz já algum trabalho de campo em escolas de ensino público básico e secundário, talvez tenha sido essa experiência que me terá já logo na altura inclinado um pouco para fazer algum trabalho de investigação na área da educação. Mas depois o que aconteceu? Terminei a licenciatura e, de forma completamente inesperada, surgiu a oportunidade, que na altura era possível, penso que hoje já não é, surgiu uma oportunidade de passar diretamente para doutoramento e saltar então a etapa do mestrado, o que na altura era uma ideia bastante tentadora, uma vez que eu vinha já de um percurso, fui aluno em Direito, tinha perdido muito tempo, não tinha gostado do curso, etc. De repente tive esta oportunidade de saltar e logo para doutoramento. Nunca tinha pensado nessa oportunidade, na altura a ideia assustava-me um pouco, mas aceitei o desafio e teve esta particularidade. Eu nem pude propriamente saborear a conclusão do primeiro ciclo, porque em 2 ou 3 dias foi tão desafiado a professor Rezende para candidatar a uma bolsa de doutoramento e de conceber em tempo recorde, na altura tinha pouco mais de um mês, pensar num projeto para então candidatar-me. Peço desculpa, só um momento. Tenho o meu gato, só um momento. Quando se falam comunicações em casa, acontece isto. Então, tive a fazer em tempo recorde conceber um projeto. E, na altura, isto acabou por sair em meu benefício. Porque, às vezes, com a pressão, as coisas acabam por ser um pouco melhor e foi um pouco isso que aconteceu. Na altura foi-me dado como único critério ou parâmetro que escolhesse um tema que fosse uma controvérsia pública. Portanto, uma disputa no espaço público que opusesse várias partes oponentes. E então, lá está, o meu trajeto nesse aspecto é um pouco singular, enquanto em muitos colegas meus é uma ideia que se vai maturando, às vezes, por exemplo, durante
o mestrado, às vezes durante meses ou mesmo anos, depende. No meu caso, rigorosamente isto foi um golpe de sorte. Em 2 ou 3 dias pensei, fui lendo jornais, pensando, e ocorreu uma controvérsia na altura, já como cidadão, interessava-me e realmente que gerava alguma inquietação, que era a questão da controvérsia da reforma do Estatuto da Carreira Docente de 2007. Não sei quem nos está a seguir, os mais novos, aqueles que tiverem menos de 30 anos, não se lembram, com certeza. Quem tiver mais ou menos a minha idade, a partir dos 30, dever-se a lembrar. Portanto, na altura foi uma questão que marcou a agenda política durante vários anos, mas que teve o seu auge em 2008, em que, de facto, houve muitas manifestações dos docentes do ensino básico e secundário contra aquela reforma política, a reforma do Estatuto da Carreira Docente, que é o principal diploma legal regulador da atividade docente. E, portanto, teve aqueles 2 momentos auge, aqueles que na altura estavam atentos ao fórum político, com certeza que se lembram, foi em março de 2008 e em novembro de 2008, em que 100 mil professores e depois 120 mil professores, em novembro de 2008, saíram à rua a protestar aquela reforma. E aquilo inquietava, porque tanta resistência a uma reforma que parecia ser uma coisa simples, no fundo, que os professores tivessem o mesmo modelo de progressão e de avaliação que existia em todas as carreiras do setor público, basicamente. Isso realmente inquietou-me e então decidi, em tempo recorde, avançar para este tema. Portanto, eu penso que a proposta que foi feita para esta apresentação não é tanto falar sobre o projeto, mas já agora só para daquilo que é o objeto em si, mas só para dar algumas ideias. Portanto, a reforma do Estatuto da Carreira Docente, portanto, é o tal diploma que regula tudo o que é as condições de remuneração, de progressão, de avaliação da carreira, etc. Na realidade, efetiva-se em 2007, através da aprovação do diploma legal, mas tem início em 2005 e depois foi alterado em 2012. Mas, portanto, o projeto abarca este período, todo o processo de negociação, de aprovação do Estatuto de Carreira Docente, até à sua revogação em 2012 e a criação de um novo Estatuto da Carreira Docente. E, basicamente, qual era a controvérsia? A reforma é constituída por 2 grandes medidas. Por um lado, a divisão da carreira em 2 grandes categorias, professor titular e professor. E isto rompe com o anterior modelo de carreira, que era um modelo horizontal, onde havia apenas uma categoria professor e todos basicamente tinham essa condição comum. E independentemente dos cargos de coordenação que ocupavam, coordenador de departamento, coordenador disciplinar, diretor de turma, todos partilhavam dessa condição, portanto não havia uma hierarquia. E a criação do professor titular visava justamente reservar tudo que eram cargos de supervisão e de coordenação pedagógica aos professores que eram detentores deste título, professor titular. Portanto, rompe com este paradigma do modelo de carreira horizontal. E, por outro lado, a criação de um modelo de avaliação mais diferenciador. Na altura, o anterior modelo de avaliação, anteriormente vigente, era basicamente uma autoavaliação em que cada professor fazia um relatório crítico e que, basicamente, na prática, era mais o tempo de carreira que contava na progressão. E, portanto, este novo modelo de avaliação veio romper com essa progressão em que o tempo era, de facto, o critério, na prática, dominante. E, portanto, o objetivo deste projeto basicamente é muito simples, é compreender, então, as razões da contestação a esta reforma, de tão forte mobilização da parte dos professores, e que extravasa realmente os sindicatos, recordo, 100 mil e 120 mil professores na rua em 2008, que foi o auge dessa contestação. E compreender, então, à luz de uma problemática mais abrangente, que é a pluralidade de construções, de concepções sobre quais são as qualidades que definem um bom profissional de ensino. E usando 4 eixos de análise. Por um lado, como deve ser feita a avaliação, como é que os professores devem trabalhar em conjunto, concepções também sobre a autoridade docente, como deve ser feita a relação com o aluno e com os pais, e, por fim, quais são as concepções dos professores sobre quais são as finalidades ou as funções da escola. Basicamente, aquilo que podes descrever do projeto, eu desde logo tive esta oportunidade, que de facto faz toda a diferença naquilo que é a construção do protocolo de campo de investigação, que é o facto de eu ter conseguido a bolsa de doutoramento, abre logo os horizontes naquilo que é de respeito às possibilidades em termos de trabalho de campo. Portanto, a amostra foi, para aquilo que é um projeto de doutoramento hoje em dia, foi relativamente ambiciosa, incidiu sobre 5 escolas públicas, de ensino básico e secundário,
basicamente o critério metodológico da escolha das escolas era que tivessem públicos social e geograficamente contrastantes entre si. Portanto, porque queriam condições de trabalho distintas para os docentes. Uma coisa é trabalhar numa escola no centro urbano, outra coisa é trabalhar numa zona periférica onde a população estudantil é muito diferente. E, sobretudo, aquele que é o trabalho nas escolas assenta em 3 grandes técnicas de recolha e análise de dados. Entrevista semidiretiva a professores, 40 ao todo, 8 em cada escola. Foi ainda aplicado um questionário por cenários, portanto, em que é apresentar aos professores algumas narrativas e sobre elas eles constroem os juízos sobre situações tipo que podem acontecer na interação com alunos ou na interação entre si. Depois, se houver dúvidas, posso também explicar que técnica é esta. E, por fim, foi ainda realizada alguma observação etnográfica, sobretudo em salas de aula, também na sala dos docentes, em cada escola. Do ponto de vista daquilo que são as dificuldades, de facto, eu devo dizer, a minha trajetória nesse aspecto acho que é um pouco singular, porque foram mais as facilidades do que as dificuldades que senti. Desde logo, naquilo que foi a questão da amostra, eu parti do facto de aquele projeto inicial em que eu trabalhei, ainda na licenciatura, o projeto incidiu em algumas das escolas que já tinham colaborado nesse projeto. Logo a partir daí tive facilidade em criar essa primeira ligação e de obter a autorização de entrada nas escolas. E, portanto, mas mesmo assim, naquilo que diz respeito às dificuldades, o caso particular das escolas é que não é um terreno de pesquisa homogéneo. Cada escola levanta os seus desafios em função daquilo que é o seu contexto geográfico e social. Por exemplo, se nas escolas situadas nos centros urbanos, e no meu caso tive 2 escolas em Lisboa, no centro de Lisboa, entrar pode ser efetivamente mais complexo, em que passa sempre pela decisão do diretor da escola, mas muitas vezes eles podem solicitar autorização, por exemplo, das FIAs intermédias, dos docentes, dos diretores dos departamentos, por exemplo. Mas o caso mais insólito que aconteceu foi numa escola periférica no norte de Lisboa, em que eu, aliás, e a Inês Vicente, que nos está a seguir, não me deixa mentir, de boleia, fui numa manhã a essa escola no norte de Lisboa e em 10 minutos obtive autorização para entrar. Aliás, eu quando entreguei à diretora da escola a carta a explicar aquilo que era o projeto, etc., ela até achou aquilo um pouco estranho. Colocou a carta de lado e disse, não, claro, pode entrar quando quiser. E eu aposto que até hoje que ela nunca abriu a carta. Portanto, até nesse aspecto, as escolas, sobretudo quando eu trabalho, é com professores e não com alunos. Portanto, quando é com menores de idade, a história é diferente. Em termos de entrada neste terreno de pesquisa, foi até muito, muito fácil, à exceção de uma escola em Lisboa, em que, depois de muita insistência, a minha entrada acabou por ser vedada. Rapidamente encontrei uma escola, também em Lisboa, com um perfil parecido, portanto, com uma população estudantil muito socialmente favorecida, e, de facto, eu consegui entrar. Também na aplicação de técnicas, só posso falar aquilo que é o meu contato com os docentes, básico e secundário. Eu não te quero interromper. Sim. Dois ou 3 minutos, vou-te só dar mais um bocadinho de tempo, porque tu as caras estão interessadas aqui dos alunos a ouvir o teu projeto e o teu percurso. Vou dar desculpa. Tempo. E depois, se vocês quiserem continuar a falar com o Luís, depois dele terminar, ele vai estar no RG6, está bem? Mas Luís, força, então, 3 minutos. Então, só mesmo 30 segundos, só dizer que, pronto, no caso dos docentes, é muito fácil conseguir entrevistas, por exemplo, quando é questionários por cenários que têm que escrever, ou às vezes quando é para observar salas de aula, em que para muitos professores ainda é um espaço privado, a coisa é mais delicada e mais difícil. Mas, de resto, posso dar algum conselho. Só dizer, o único conselho que eu dou sempre a pessoas que se estão a iniciar no doutoramento é o seguinte: evitem, sejam práticos dentro do possível. Escolham um tema que vos inquiete, que vos interesse e não se preocupem tanto em conseguir algo muito original, porque muitas vezes aconteceu com muitos colegas meus, é que se perdiam com esse objetivo. De resto, desejo toda a sorte e qualquer questão, estou disponível. Peço desculpa ter demorado, perdi muito tempo. Não. Foi muito bem e foi muito elucidativo. Devo dizer-te que as caras que estão a olhar para nós estavam com um sorriso e de facto interessadas em ouvir-te atentamente. Queria terminar chamando a atenção de novo para a abertura para um concurso para 4 bolsas de doutoramento que vai estar aberto até dia 3 de novembro para todos os programas de doutoramento aos quais o SIX Nova
está afiliado. Podem consultar o edital que está logo na primeira página do SIX Nova e também nas redes sociais, e queria agora convidá-los a todos, a todos e todas que estejam interessados em continuar um bocadinho mais a conversar connosco, para colocarem as vossas questões, os vossos comentários, as vossas dúvidas. Nós vamos estar à conversa nos respectivos grupos. Nós todos que estamos aqui, inclusive os investigadores que apresentaram aqui os projetos, eu também vou estar, porque também sou investigadora, obviamente, sou sobretudo investigadora e docente, e portanto os links já estão disponíveis no chat, é escolherem o link ou os links, podem visitar várias salas, e termino agradecendo o vosso interesse de terem ficado aqui até ao fim, com casa cheia. Foi muito interessante esta pequena mostra, é uma primeira de muitas. Esperamos recebê-los ao vivo o mais breve possível, quando a pandemia nos deixar, no Colégio Almada Negreiros, e com certeza que vamos criar aqui algumas oportunidades para continuarmos a conversar. Então, até já, muito obrigada, e a quem eu não vir, entretanto, um excelente fim de semana, está bem? Um abraço a todos e muito obrigada por estarem aqui.